como estão vocês? Bem, dando continuidade ao nosso estudo a respeito de produção de texto dissertativo ou argumentativo, hoje analisaremos um outro projeto de texto. Esse projeto de texto trabalha com causas e consequências. Então, o texto é estruturado com uma introdução, apresentação do tema, introdução, contextualização e depois a gente parte para um parágrafo no desenvolvimento dedicado às causas e um outro parágrafo dedicado às consequências. Esse esquema também trabalha apenas com 4 parágrafos. Eu espero que o nosso estudo seja útil para vocês, que sirva aí para os momentos, pelos quais vocês vão passar daqui a pouco. Muito obrigada, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, dando continuidade, hoje, nossa 4ª aula a respeito de texto dissertativo argumentativo, nós vamos falar um pouco sobre as causas e consequências. Como podemos organizar um texto com causas e consequências? Então, nós vamos ter no primeiro parágrafo a apresentação do tema com uma ligeira ampliação. Introdução feita, vamos para o segundo parágrafo. O que nós apresentamos no segundo parágrafo? Causas, com explicações adicionais. Terceiro parágrafo, consequências com explicações adicionais. E no 4º parágrafo, aquela estrutura básica que nós já estamos trabalhando. Expressão inicial, mais um posicionamento em relação ao tema e mais a observação final. Esse é o esquema número 3 para o nosso projeto de texto. Eu tenho aqui uma frase núcleo. O Brasil tem enfrentado, nestes últimos anos, gravíssimos problemas econômicos. Bem, por que o Brasil está enfrentando gravíssimos problemas econômicos? Então, o que nós vamos encontrar? A causa. Nosso país contraiu uma dívida externa de proporções incalculáveis. Vocês poderiam encontrar várias outras causas aí, estou relacionando apenas essa. Depois nós temos a consequência, ou as consequências. Durante muito tempo, canalizaremos uma enorme verba para o pagamento dessa dívida, em vez de utilizar esse capital em obras que beneficiem a população. Então, o que nós temos aqui nessa situação? Bem, tem a frase núcleo, o tema, a causa e a consequência. Então, nós vamos procurar trabalhar com essa ideia. Aqui, uma outra frase núcleo. Em nosso país, observa-se um grande número de grupos migratórios que se deslocam do campo em direção às cidades. Bem, por que as pessoas saem do campo e vão em direção às cidades? Bem, as causas. Muitas cidades não oferecem mais qualidade de vida para seus moradores, dificultando desse modo a sua permanência nelas. Causa. Consequência disso, as pessoas saem do campo e vão para a cidade. E aí, quais são as consequências? As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de vida adequadas. Essa é a estrutura básica, nós vamos ver como é que fica isso organizado no texto propriamente. Aqui nós temos o primeiro parágrafo. O título, o problema das correntes migratórias. Primeiro parágrafo. Todos sabemos que, em nosso país, há muito tempo, observa-se um grande número de grupos migratórios, os quais, provenientes do campo, deslocam-se em direção às cidades, procurando melhores condições de vida. Perceberam? Apenas situou, contextualizou, disse o que estava ocorrendo. Então, o primeiro parágrafo, feita essa contextualização, nós vamos para o primeiro parágrafo. E o que vai apresentar no primeiro parágrafo? Nós vamos falar das causas. Olha o elemento coesivo. Ao examinarmos algumas das causas desse êxodo, ou seja, dessa saída das pessoas em relação à cidade, verificamos que
A zona rural apresenta inúmeros problemas, os quais dificultam a permanência do homem no campo. E aí, quais são esses problemas? Podemos mencionar, por exemplo, a seca, a questão da distribuição de terra e a falta de incentivo à atividade agrária por parte do governo. Então, disse que as pessoas saem do campo por algumas circunstâncias, citou quais são essas circunstâncias. Então, apresentou o quê? Causas. No terceiro parágrafo, nós vamos encontrar uma consequência. E aí diz, em consequência disso, olha o elemento coesivo, fazendo a relação entre uma parte e outra. Isso é muito importante. Vemos a todo instante a chegada desse enorme contingente de trabalhadores rurais ao meio urbano. As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de subsistência e de trabalho. Cresce, portanto, o número de pessoas vivendo à margem dos benefícios oferecidos por uma metrópole. Por falta de opção, dirigem-se para as zonas periféricas e ocasionam a proliferação de favelas. Gente, só consequência. A pessoa saiu do campo, veio para a cidade. E aí, o que acontece quando essa pessoa vem para a cidade? Então, nesse parágrafo, focando aí nas consequências. Depois, nós vamos ter a conclusão. Então, o que nós teríamos na conclusão? Bem, nós já vimos expressão inicial, reafirmação do tema e depois uma observação final. Por tudo isso, só nos resta admitir que a existência do êxodo rural somente agrava os problemas do campo e da própria cidade. Fazem-se, portanto, necessárias algumas medidas para tentar fixar o homem na terra. Assim, os cidadãos rurais e urbanos deste país encontrariam com certeza melhores condições de vida. Gente, se vocês observarem, falou assim, fazem-se, portanto, necessárias algumas medidas para tentar fixar o homem na terra. Mas, se eu pensar na prova do Enem, eu vou perguntar para vocês, quais medidas? Quem é que vai fazer? Como vai fazer? Então, existem questõezinhas básicas que precisam ser respondidas e que não foram aqui. Mas a gente vai voltar com essa questão da proposta de intervenção especificamente para o Enem. Agora, fechando essa aula especificamente, falando do projeto de texto com causas e consequências, nós vamos encontrar uma atividade aqui. Faça uma frase núcleo sobre cada um dos temas a seguir. Em seguida, apresente duas causas e duas consequências. Então, mantendo aquela linha de que nós temos que fazer, temos que ter a prática diária de produção de texto, fica essa atividade, por favor, não deixem de fazer. A prática de leitura entre os jovens brasileiros. Qual? Então, você vai encontrar uma frase núcleo. Primeiro, os jovens brasileiros estão lendo muito? Não leem? O que acontece com os jovens brasileiros? Como é que é essa prática de leitura? Então, você vai fazer uma afirmação básica sobre isso. E depois, você vai fazer uma causa e vai apresentar uma consequência. Intolerância religiosa. Você vai encontrar uma frase núcleo e aí vai apresentar uma causa e uma consequência. Aliás, duas causas e duas consequências, tá? O aumento da criminalidade praticada por crianças e adolescentes. Ali já tem um direcionamento. Qual é a causa? Por que isso aumenta? E qual é a consequência disso? Então, pensem a respeito disso, tire um tempinho e faça esse conteúdo. Na nossa próxima aula, trabalharemos um esquema que trata da retrospectiva histórica. Então, muito obrigada. A nossa aula de hoje. Espero que vocês façam as atividades que estão sendo solicitadas, e que consigam aí se desenvolver cada vez mais e que hora que chegar o momento de colocar à prova tudo isso, vocês realmente consigam fazer um bom texto dissertativo ou argumentativo. Muito obrigada e até breve.